Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Bruna e hoje a gente vai estar falando sobre algumas estratégias de leitura em inglês. Se você vai ou já fez o Enem alguma vez, você sabe que na sua inscrição você pode escolher entre fazer a prova de inglês ou em espanhol, né? Você tem 5 questõezinhas ali iniciais na prova de línguas que você pode escolher entre inglês e espanhol. Aqui a gente vai ter algumas dicas para você que não conhece muito bem a língua ou não sabe necessariamente, não tem o inglês fluente, para você poder identificar o tema do texto e poder fazer sua interpretação e acertar as questões. As provas do Enem, elas não vão cobrar gramática e nem vocabulário necessariamente. São provas de alternativa, né? São questões de alternativa. Então, você só vai ter que ter um entendimento básico da questão e fazer sua interpretação crítica. O uso de estratégias de leitura é muito importante, então você tem que saber ler e interpretar o texto, utilizar cognatos, sempre analisar a questão por inteiro, então imagens, títulos, tudo é muito importante. Normalmente a questão vai estar até na pergunta e a gente tem que se ligar nisso também. Entender o propósito do texto também é muito importante. Então, o que esse texto está querendo dizer pra gente? Ele está querendo nos informar? Ele está fazendo alguma crítica? Ele está sendo irônico? O texto no Enem, ele muitas vezes vai trazer tirinhas, propagandas, posters, cartazes de filmes até, normalmente sempre fazendo uma crítica e sempre vai ter uma questãozinha com uma charge ali, uma coisa ironizando alguma situação. Então, a gente tem que estar sempre ligado no que está acontecendo no mundo. A gente tem que estar sempre atualizado, não só para fazer a redação, porque sempre tem temas atuais, mas as questões de alternativa também sempre vão ter questões muito atuais, coisas de todo mundo, então você tem que estar sempre ligado nas notícias e sempre atualizado. Outras dicas importantes são reconhecer palavras cognatas. O que são palavras cognatas? No inglês, a gente tem muitas palavras como family, important, problem. Então, você pode sempre usar essa bagagem do português que você tem para identificar a palavra-chave ali que são cognatas. Então, são muito parecidas com o significado em português. A gente tem que tomar cuidado, no entanto, com os falsos cognatos, que são palavras que parecem ali, mas que normalmente tem o oposto significado. Então, por exemplo, push. Push em inglês, a gente já imagina que seria push, né, em português. Só que é o oposto, né, empurre. Então, a gente tem que estar sempre ligado nisso também. Identificar verbos e tempos verbais ali. É muito importante para a gente ter uma visão geral do texto também. E perceber adjetivos e substantivos-chave. Então, se você compreende uma palavrinha ou outra, você já consegue ter uma ideia do que o texto está falando pra gente. Aí temos também conhecimento de mundo, que é o que eu falei da atualidade, você tem que estar sempre ligado no que está acontecendo no mundo, informações, notícias, guerras, tudo o que está acontecendo, você tem que ter uma visãozinha geral para você compreender ali as questões. Agora, eu vou colocar um joguinho na tela. A gente vai ter um texto, que é uma sinopse de um filme. Você vai ler e você vai tentar identificar que filme que qual que é a situação que está acontecendo ali, identifica as palavras-chave, usa essas diquinhas que eu falei, para a gente identificar qual é o filme. Mesmo que você não conheça todas as palavras, você consegue identificar qual é o filme de acordo com sua bagagem e de acordo com as palavrinhas ali que você identificar. Vamos lá. Analisando essa sinopse, então, quais são as palavras mais importantes que você vê ali? Quais palavras-chave ajudaram você a descobrir qual é a sinopse, qual é o filme? Você conseguiu descobrir? Em que tipo de lugar o personagem principal vive? Você conseguiu identificar isso de acordo com os conectivos ali? Qual você acha que é o gênero do filme, de acordo com as palavrinhas-chave que você encontra no filme? Então, tudo isso é muito importante. O filme, para quem não conseguiu descobrir e para você que não tem certeza ainda, era Shrek. Então, a gente tem palavras ali como swamp, que você pode não saber o que significa, mas assim que você descobre, por exemplo, adjetivos como he likes peace and he doesn't want anyone around. Você sabe que ele é uma pessoa solitária, você identifica ali pelas palavras-chave do filme o que ele está querendo dizer. Então, espero que essas dicas ajudem vocês a identificar ali. As questões de inglês não são difíceis, normalmente as alternativas estão sempre em português.
Então, a questão é você interpretar o texto ali de forma que você identifique as palavrinhas-chave, usa essas dicas que a gente comentou aqui nesse vídeo. E é isso. Espero que tenha ajudado.